Olá, oitavo ano, aqui é a professora Iris e o tema desse vídeo é a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Antes, vamos relembrar o que nós já vimos esse ano, certo? Nós já estudamos espaço mundial, diversidade e regionalização. Nós já falamos sobre continentes e oceanos. Já vimos os conceitos de Estado, nação, território, povo, dentre outros. Abordamos também os diversos modos de estudar o mundo e dentro dessa temática nós vimos as regionalizações do espaço mundial. Já trabalhamos dispersão da população mundial e migrações, aspectos gerais da população mundial, fluxos migratórios na América Latina e os problemas das cidades latino-americanas. E agora, nesse encontro, a gente vai falar sobre Estados Unidos da América. Vamos lá? Iniciando pelos aspectos gerais. A maior parte do território dos Estados Unidos, meninos, se localiza na região central da América do Norte. Vocês sabem, porque nós já vimos isso, que o continente americano pode ser regionalizado de várias formas, e uma dessas regionalizações divide o continente em América do Norte, América Central e América do Sul. E de acordo com essa regionalização, a gente pode colocar a maior parte do território dos Estados Unidos na porção central da América do Norte. Mas também existe outra regionalização que nós já estudamos, aquela que divide o nosso continente em América anglo-saxônica e América Latina, como vocês podem observar neste mapa. Segundo essa regionalização, os Estados Unidos fazem parte da América anglo-saxônica. E como vocês bem sabem, a América anglo-saxônica foi aquela parte do continente que foi colonizada pelos ingleses, principalmente, né? Só o Canadá e os Estados Unidos fazem parte dessa regionalização, porque eles possuem características econômicas e socioculturais comuns. Como eles são os dois únicos países desenvolvidos do continente americano, então convencionou-se agrupar Canadá e Estados Unidos na América anglo-saxônica, e os demais integram a América Latina segundo essa regionalização. Oitavo, os Estados Unidos possuem 50 estados. E desses 50 estados norte-americanos, o Alasca e o Havaí não são contíguos, ou seja, eles não estão vizinhos aos outros 48 estados. E observem também que os Estados Unidos possuem 3 fronteiras terrestres, certo? 2 com o Canadá e uma com o México. E o resto do território do país faz fronteira com as águas que circundam o território, do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Golfo do México. Outra coisa importante, vocês têm que saber disso. Os Estados Unidos são o quarto maior país em extensão territorial do mundo. Fica atrás apenas da Rússia, do Canadá e da China. Aí vem Estados Unidos e depois Brasil, são os 5 maiores países do mundo. E os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso, atrás da China e da Índia. É muito importante ter essas informações para que vocês possam se situar com relação à dimensão do território e à questão populacional. Depois dessa breve análise dos aspectos gerais, vamos para os aspectos históricos. Os Estados Unidos, oitavo ano, iniciaram a sua formação lá no início do século XVII, né, quando as primeiras colônias europeias foram criadas. E depois essas primeiras colônias passaram a se chamar 13 colônias britânicas. E elas se localizavam, como vocês podem observar, no litoral do Atlântico, onde hoje é a região nordeste dos Estados Unidos. A exemplo do que aconteceu com o Brasil, meninos, a colonização iniciou-se pelo litoral, e isso não é por acaso. Como nós já falamos sobre isso anteriormente, né, em aulas passadas, quando o continente americano passou a ser colonizado pelos europeus, os europeus chegavam de barcos, chegavam em navios. Então, por isso que o litoral do continente americano, de norte a sul, foi a primeira área a ser povoada, a ser ocupada, a ser explorada pelos europeus que colonizaram o nosso continente. Consolidadas as 13 colônias, oitavo ano, lá no ano de 1776, precisamente no dia 4 de julho, essas colônias se declaram independentes da Inglaterra.
Elas já não aguentavam mais estar debaixo do domínio inglês e se revoltam, se articulam e conseguem a independência. E a partir disso, os governos que se sucederam no poder nos Estados Unidos tinham muito forte a ideia de expansão, de conquista de novas terras. Aqui vocês podem observar os 5 primeiros presidentes dos Estados Unidos: o George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison e James Monroe. E desde a época desses caras, na verdade até antes, está no DNA dos Estados Unidos enquanto nação a ideia de que eles precisam espalhar a sua influência e a sua dominância mundo afora. Isso tem uma explicação muito forte. Meninos, na história da formação dessa nação, houve um conjunto de ideias que foi responsável por guiar esse desejo de expansão e ocupação de novas terras. E esse conjunto de ideias é chamado de Destino Manifesto. Essas ideias eram defendidas por uns caras chamados puritanos, que eram membros de uma seita cristã protestante que fugiram para os Estados Unidos, né? Foram da Inglaterra para os Estados Unidos, porque lá na Inglaterra eles eram perseguidos. E esses puritanos, eles eram muito rígidos nos seus princípios e tinham muito clara a ideia de que eles teriam sido supostamente eleitos por Deus para criar uma sociedade modelo. E a missão dessa sociedade modelo seria o desenvolvimento do país. Então, eram pessoas que realmente acreditavam que o seu destino estava manifesto. É como se eles estivessem predestinados a ser os eleitos, a ser aqueles que iam levar a palavra, a ordem e o progresso para aquele território. Essa imagem aqui vocês vão encontrar em muitos livros de história e em livros de geografia quando o tema é o Destino Manifesto. Essa é uma pintura de 1872 e o nome que foi dado a ela é Progresso Americano. E por que ela é tão emblemática? Nessa imagem a gente pode ver uma mulher e essa mulher é identificada como Colômbia ou a personificação dos Estados Unidos lá no século XIX. Ela também é chamada de progresso, certo? E nessa representação, ela se move do leste luminoso para o oeste sombrio, para o oeste problemático. Vejam que ela vai conduzindo os colonos que seguem a pé, ou de diligência, ou a cavalo, ou de carroça, ou em trens a vapor. Ela segura, meninos, um livro didático numa mão, e na outra ela segura um fio telegráfico. Isso significa que ela vai levar a civilização e o esclarecimento e a modernidade por onde ela passar. Enquanto isso, a gente pode ver aqui nesse lado os povos indígenas e uma manada de búfalos fugindo delas, do progresso e dos colonos. Meninos, é a tradução perfeita do que o Destino Manifesto colocava, que os eleitos para levar o desenvolvimento, para levar a civilização para as áreas sombrias, tinham que caminhar, tinham que seguir, tinham a missão divina, viu, dada pelo próprio Altíssimo de levar o desenvolvimento a lugares sombrios. Isso parece lindo, né? Uau, o próprio Criador me elegeu para transformar, para mudar a realidade desse lugar. Eu tenho que influenciar, eu tenho que levar a minha marca pelo mundo. Parece maravilhoso. É bem coisa dos norte-americanos mesmo, né? Mas vamos pensar criticamente, certo? Raciocinem criticamente. Entre a saída das 13 colônias na parte leste do país, atravessando os montes Apalache e em direção ao oeste, entre o leste e o oeste desse território, havia terras que não estavam vazias. Havia toda uma fauna, uma flora e haviam populações nativas. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que não é segredo, certo? Para ninguém que estuda esse tema. Anotem aí. A ocupação americana está baseada numa assombrosa destruição da vegetação natural, da fauna e da flora, e principalmente está baseada no massacre dos nativos americanos. 8º ano A,
foi um verdadeiro genocídio daquelas populações nativas nessa marcha para o oeste, nesse deslocamento do leste do território para o oeste. Então, o que aconteceu não foi bonito de se ver. Não foi interessante para quem foi massacrado, para quem sofreu com esse expansionismo. E isso não foi exclusividade dos Estados Unidos, não, certo? Isso aconteceu no Brasil também, como a gente já sabe, como a gente já viu. O genocídio de indígenas aqui foi uma coisa bárbara. A gente chama os europeus de povo civilizado e povo desenvolvido, e eles sempre se acreditaram assim, mas na verdade, para se expandir, eles massacraram as populações nativas dos locais onde eles chegavam. Aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil, e eu quero que vocês observem também esta imagem. Vejam. Sabem o que essa foto aqui significa? O massacre dos búfalos selvagens que foi promovido, pelo homem branco na sua expansão pelas terras norte-americanas. Eles quase levaram à extinção os búfalos lá no século XIX, porque foram caçados impiedosamente esses animais. Por isso que eu disse que a destruição da fauna, da flora e das comunidades nativas foi um negócio de... não pode se repetir jamais algo assim. E eu quero que vocês atentem para uma coisa, oitavo ano. O projeto não era só de expansão. Os norte-americanos não tinham a intenção apenas de se expandir, eles tinham a intenção também de ocupar. E como é que eles fizeram isso? Eles atraíram migrantes europeus, Isso gerou uma fortíssima herança irlandesa e inglesa lá nos Estados Unidos. Ofereceram aos migrantes terras para quem quisesse cultivar. Às vezes, eles vendiam terras a preços baixíssimos, tipo, compra toda essa área aqui por $1, $2, $5. Só que para se tornar dono da terra, a pessoa tinha que ficar pelo menos 5 anos morando naquele lugar. Aí, depois de 5 anos, ela já podia ser considerada, dona de terras, proprietária de terras. O que mais que eles fizeram? Investiram muito em ferrovias, e isso facilitou os deslocamentos e integrou os espaços nos Estados Unidos. Então, eles não estavam só distribuindo terras para quem quisesse. Eles também estavam facilitando o acesso àquelas terras. E tudo isso, meninos, favoreceu o povoamento, e a criação de um mercado de consumo interno. E isso criou uma classe média que permitiu distribuir um pouquinho a renda por lá. O que foi muito bom para quem se expandia, não para os nativos americanos, não para a fauna e a flora, mas para quem tinha interesse de se expandir, encontrou terreno fértil lá nos Estados Unidos no século XIX. E ao mesmo tempo em que essas coisas aconteciam dentro do território americano, os Estados Unidos também foram comprando novos territórios. Compraram da Inglaterra, da França, da Espanha, invadiram outros também. O México sofreu muito com isso, e assim a ideia de expansionismo e de crescimento deles foi sendo cada vez mais bem sucedida. Só que eles queriam mais. Depois de todo esse projeto de expansão interno, oitavo ano, eles também decidiram rumar para as regiões fora do seu território. E aqui a gente vai falar de uma doutrina que foi muito importante para a formação e para a evolução dos Estados Unidos enquanto nação, que foi a doutrina Monroe. Ela foi lançada em 1823 pelo então presidente James Monroe e pode ser traduzida numa frase: América para os americanos. E o que isso significa? O que quer dizer a América para os americanos? Segundo os defensores dessa doutrina, em nome da autonomia e da segurança do continente americano, os Estados Unidos não permitiriam que nenhuma nação europeia viesse a intervir na América novamente. O que isso quer dizer? Nenhum país da Europa iria poder voltar a dominar qualquer território no continente americano. Era tipo assim: Europa, sai daqui que a casa é minha. Essa era a ideia. Essa doutrina Monroe, meninos, permitiu que apenas os Estados Unidos impusessem a sua vontade no continente americano. Essa doutrina deu tão certo, que até hoje
As demais nações da América, elas são impactadas, são submissas e são subordinadas à influência cultural, política, econômica e ideológica dos Estados Unidos. Vocês querem um exemplo muito claro disso? No presente momento, o Brasil representa o que a doutrina Monroe tem de mais doce e vantajoso para os Estados Unidos. E aí eu vou deixar vocês se debruçarem sobre o tema, certo? Não vou dar maiores explicações, mas eu acho que vocês conseguem entender o quanto que essa doutrina faz sucesso na América. E aí uma coisa tem que ficar muito clara para vocês, oitavo ano. Vocês não podem sair desse encontro sem ter percebido isso. Tanto a doutrina Monroe quanto o Destino Manifesto fizeram parte da política imperialista dos Estados Unidos e permitiram que eles se tornassem o país mais poderoso do mundo. E aí só uma curiosidade para vocês. No começo desse ano, 2020, a revista US News norte-americana, ela divulgou um ranking das nações mais poderosas do mundo. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, depois vem a Rússia e depois a China. Percebam então que na geopolítica global essas três nações estão num papel central. Mas isso é coisa para as próximas aulas, certo? No livro de vocês, vocês encontram todos esses conteúdos. Observem mapas, leiam sobre o tema. Obrigada pela atenção e até a próxima!